Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje para refletirmos juntos o Salmo 18, 17, do versículo 1 ao versículo 16. É o nosso 21º encontro. É a primeira parte. Este salmo, que reflete a função da autoridade, então será refletido em 3 momentos, 3 partes. Por ser muito longo, ele é constituído de 51 versículos. Então vamos ouvir a primeira parte, Salmo 18, 17, do versículo 1 ao versículo 16. Ouçamos. Do mestre de canto de Davi, servo de Javé. Ele dirigiu a Javé as palavras deste cântico. Quando Javé o libertou de todos os seus inimigos e da mão de Saul, o rei, ele disse: Eu te amo, Javé. Tu és a minha força. Javé, meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador. Meu Deus, rocha minha, meu refúgio, meu escudo, força que me salva, meu baluarte. Louvado seja. Invoquei Javé e fui salvo dos meus inimigos. Ondas mortais me envolviam. Torrentes destruidoras me aterravam. Cercavam-me laços mortais. As ciladas da morte me atingiam. No meu aperto, invoquei Javé. Ao meu Deus, lancei o meu grito. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou-lhe aos ouvidos. E a terra balançou e tremeu. As bases dos montes se abalaram, estremeceram com o furor dele. De suas narinas subiu a fumaça, e da sua boca um fogo voraz. Dela saíam brasas ardentes. Ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura. Ele cavalgou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Das trevas fez seu manto, águas escuras e nuvens espessas o rodeavam como tenda. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e centelhas. Javé trovejou no céu. O Altíssimo fez ouvir sua voz. Lançou suas flechas e os dispersou, e os expulsou, lançando seus raios. O leito do mar apareceu. As bases do mundo se descobriram, por causa do teu estrondo, Javé, e do vento que soprava das tuas narinas. Este Salmo 18, 17, ele foi escrito, ele é do período pré-exílico, está no pré-exílio da Babilônia, antes do exílio da Babilônia. Foi escrito no tempo da monarquia do Reino do Sul, o Reino de Judá. Ele se refere à instituição monárquica do rei.
e vem composto com temas de teofanias, isto é, manifestações divinas de Deus. Deus intervém na história do povo eleito. O versículo 1, ele coloca o contexto do Salmo. Davi, que dirigiu ao Senhor, no dia em que o Senhor o libertou das mãos de todos os seus inimigos e do poder do rei Saul, que o perseguia por inveja, querendo matá-lo. Versículo 2. Disse então: Eu te amo, Senhor, minha força. Eu te amo, Javé. Afirmação que faz parte da fé do israelita. Nós vemos lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5, ame o Senhor teu Deus. Javé é o Deus da proximidade. Ele é o rochedo de Israel, defesa de seus fiéis e de toda a descendência de Davi. Ele diz: Tu és minha força. Aquele rochedo que o faz firme. O salmista inicia falando que ele ama Javé e recorda que Javé é o princípio de sua força, de sua resistência. Por isso ele não será vencido. Versículo 3. Javé, meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, rocha minha, meu refúgio, meu escudo, força que me salva, meu baluarte. Nós vamos ver que no versículo 3, 2 e 4, até o 4, o salmista quer expressar seu louvor a Deus. Javé, tu és meu rochedo, diz Davi. Deus vem comparado como rocha que provê a proteção, o refúgio, diante da ameaça dos inimigos. Minha fortaleza. A referência é de um lugar onde existe uma montanha alta, nas rochas, onde se coloca em proteção, é uma fortaleza fortificada no alto de um monte rochoso. São tudo metáforas, imagens usadas pelo salmista. Meu libertador, meu salvador, aquele que salva Davi e diz, meu Deus. Ele usa o termo Eli, meu El. Meu Deus, querendo significar que Deus é a força daquele que crê, no caso aqui do salmista. Ele é meu El, rocha minha. A rocha era uma imagem para descrever a Deus. Meu refúgio, aquele que é um abrigo seguro. Meu escudo. O escudo, aquele que o protege. A imagem de escudo se compara a outras que servem de escudo diante do perigo, do ataque inimigo. E por isso ele diz, minha proteção, minha fortaleza. Ele afirma, força que me salva. Aquele que salva dos inimigos é Javé. Meu baluarte, isto é, lugar seguro onde se pode refugiar. Versículo 4. Louvado seja.
Eu invoquei Javé e fui salvo dos meus inimigos. Louvado seja. Diante de tudo o que se disse no versículo anterior, o salmista só pode louvar a Deus, porque Javé é aquele que defende o fiel do inimigo. Eu invoquei Javé e fui salvo dos meus inimigos. Davi aqui era ameaçado pelos filisteus e rei Israel e o rei Saul, que queria matá-lo. Versículo 5. Ondas mortais me envolviam, torrentes destruidoras me aterravam. Ondas mortais me envolviam. Versículos 5 e 6, o salmista expõe as razões de suas súplicas e do porquê está suplicando. Fala das circunstâncias que o envolvem. São metáforas comparadas a fenômenos da natureza. São dores, aflições que colocam em risco a vida do salmista. Aplica a imagem do mar em fúria, maremotos. Parece que o anjo da morte faz naufragar, trazendo destruição e levando à mansão dos mortos, ao Sheol, ao Hades, inferno. Ele diz: aterravam-me as torrentes destruidoras, isto é, com grande força. O salmista está em grande perigo. Versículo 6. Cercam-me laços mortais. As ciladas da morte me atingiram. Os laços mortais, Sheol, Hades, inferno, isto é, a mansão dos mortos. Ele está ameaçado em sua vida. Está aqui uma designação da morte. As ciladas da morte me atingiram, diz o salmista. Vários tipos são os laços usados no Antigo Testamento. Se refere a ciladas e laços que se faziam para pegar animais ou pássaros. Quer armar uma arapuca, uma cilada, laços, para pegar Davi, o salmista. Versículo 7. No meu aperto, invoquei Javé. Ao meu Deus lancei o meu grito. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou-lhe aos ouvidos. Diante disto, o salmista quer afirmar: no meu aperto. Trata de um pedido diante da situação destruidora em que se encontra o salmista. Diante do sofrimento, da dor que o salmista nos referiu nos versículos acima. Invoquei Javé, o Deus da proximidade, o Deus da proteção, o Deus que caminha com o povo. A meu Deus lancei meu grito. Agora ele não usa Javé, ele usa Elohim, o Senhor. Chamei a Deus e Deus ouviu meu grito, o clamor, diz o salmista. Do templo, ele ouviu a minha voz. O santuário, morada divina de Deus lá nos céus. Diz o salmista: meu grito chegou-lhe aos ouvidos. Foi o pranto sufocante do salmista que motivou Deus a ouvir a dor daquele que suplicava, que gritava. Versículo 8.
e a terra balançou e tremeu. As bases dos montes se abalaram, estremeceram com o furor dele. Deus age aqui como um terremoto. A terra balança, treme. Os montes são abalados. Lembra aqui a manifestação de Deus no Sinai, quando ele se manifestava como um terremoto. E diz o texto do Êxodo, a montanha toda estremecia. Êxodo, capítulo 19, versículo 18. Significa aqui uma manifestação de Deus que se revela para punir seus inimigos e salvar o seu povo, no caso aqui o salmista. A base dos montes se abalaram. As montanhas, naquele tempo, eram os pilares da fundação, onde se fixavam o leito das rochas. A terra e a fundação das montanhas abalaram. Por quê? Abalaram com furor de Javé. A terra e as fundações dos montes tremem, porque Deus se enfureceu. Imagem da antiguidade. Quando tinha um terremoto, era porque Deus estava zangado, ou porque iria se manifestar na sua presença. Versículo 9. De suas narinas subiu a fumaça, e de sua boca um fogo voraz. Dela saía brasas ardentes. O furor de Deus é como um vulcão em erupção. Analogia com a manifestação de Deus quando ele se levanta contra os ímpios. Vimos lá no Êxodo, capítulo 19, versículo 18. A montanha fumegava. A imagem de uma pessoa irada, com raiva. E dizemos, está saindo fogo pelas narinas. Saíam brasas ardentes. Novamente a erupção da raiva de Deus diante dos maus. Deus vem em favor das pessoas de bem. Essa questão ética é fundamental para entendermos a fé. Não se pode professar a fé em Deus sem um compromisso ético diante da aliança que é a resposta à proposta divina. Versículo 10. Ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura. Continua a imagem da erupção vulcânica. Deus desce e vem para julgar o ímpio e fazer justiça e dar proteção ao fiel. Ele inclinou dos céus. O céu era considerado a abóbada da terra, o telhado da terra, onde Deus habitava. Ele desce de sua morada e vem à terra. E desce. Ele desce para combater os inimigos. O salmista. De uma nuvem escura. Deus tem uma nuvem escura sob os pés. As nuvens representam as presenças das manifestações de Deus, como nós vemos lá na Transfiguração. Da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, escutai-o. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 7. Versículo 11. Ele cavalgou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Ele cavalgou. Aqui a imagem compara Deus ao rei de carne e sangue, um rei humano, que vai para a batalha com seus cavalos em sua carruagem. Mas Deus vem no ar. Parece a visão aqui do profeta Ezequiel, num querubim.
é uma forma de carruagem. Esta imagem da carruagem está baseada nas nuvens dos céus, sendo carregada e movida pelo vento. Os querubins eram animais, seres vivos, que nos lembram aqueles que carregam a carruagem de Javé, que sai do santuário, segundo a visão de Ezequiel. Quando Deus abandona, depois da derrota do povo de Israel, do exílio da Babilônia, então Deus abandona o santuário numa carruagem que era levada pelos querubins. Eles também, com suas asas, recobrem a arca da aliança. É uma das funções dos querubins, significando ali a presença divina. Aquela imagem que tinha dos querubins era uma imagem de um animal alado, significava ali a presença divina. Voo em direção ao campo da batalha, planando sobre as asas do vento. Vento também significa espírito, sopro. Deus cavalga no espírito, vento, sopro, e não em animais de carne. Versículo 12. Das trevas fez seu manto, águas escuras e nuvens espessas o rodeavam como tenda. Das trevas fez seu manto. Ele fez como no Gênesis, isto é, fruto da liberdade divina, que realiza tudo segundo sua vontade. Faça isso, e foi feito. Ele não é visível aos homens e está cercado de densas nuvens. O ser humano, pelo limite de sua capacidade de conhecimento, não é capaz de conhecer totalmente a Deus, que em seu mistério se esconde em densas nuvens. Estas nuvens rodeiam como tenda. A tenda do deserto, quando a nuvem descia, Deus falava com Moisés. Lá no livro do Êxodo, capítulo 40, versículo 34 a 38. A nuvem manifesta a presença divina no meio do seu povo. A tenda onde Deus se comunica com o seu povo revela também o Cristo, Filho, Palavra, que armou sua tenda entre nós. Lá no nosso Evangelho de João diz: a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra traduzida como habitou, ela não significa isso propriamente dito. A palavra significa: ele armou a sua tenda entre nós, fazendo lembrança à tenda do deserto. Jesus é a manifestação do próprio Deus, quando ele se faz carne. Então, quando se diz, ele armou a sua tenda entre nós, mostrando que aquele que arma a sua tenda entre nós, a palavra, o Filho, Cristo, mostra que o Pai ninguém jamais viu. O Filho é aquele que revela o rosto do Pai. Como a tenda lá do deserto, Deus falava com seu povo, agora o Filho, Deus, arma a sua tenda entre nós e nos fala. Nós podemos olhar no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, e depois no versículo 18. Versículo 13. Como o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e centelhas. Deus que se manifesta numa tempestade com raios, centelhas. As nuvens vêm com a presença divina encoberta em tempestade. Também nós podemos ver Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Deus se faz presente junto ao povo. Deus se faz presente com Jesus. Quando Felipe pede, Senhor, mostra-nos o Pai, se nos basta,
Jesus disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco? Quem me viu, viu o Pai. Confira lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 8 a 10. Versículo 14. Javé trovejou no céu. O Altíssimo fez ouvir sua voz. Deus se manifesta como uma tempestade que vem com trovões e raios. O trovão significa Deus se aproximando de seus inimigos. Fez ouvir sua voz, a voz de Deus, que corresponde a um trovão. Versículo 15. Lançou suas flechas e os dispersou, e os expulsou, lançando seus raios. Os relâmpagos, seus raios, atacam os inimigos, dispersando-os. Deus os dispersa, os inimigos, sejam onde eles estiverem. Versículo 16. O leito do mar apareceu, as bases do mundo se descobriram, por causa do teu estrondo, Javé, e do vento que soprava de tuas narinas. A manifestação de Deus, que vem combater os inimigos, aqui é comparado a um tsunami. No tsunami, o leito do mar aparece, as bases do mundo se descobrem. Faz lembrar Deus que sopra e faz seu povo passar junto ao Mar Vermelho ou o Mar dos Juncos. Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 21. No nosso próximo encontro, nós vamos, então, continuar a nossa reflexão. Essa foi nosso 21º encontro. Vamos continuar a segunda parte do Salmo 18, do Salmo 17. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção.